Amém. Louvado seja Deus, não é, gente? Deus é bom, não é? Deus é muito bom. Que bom que você veio aqui nessa manhã. Você pode tomar assento. Obrigado a você que está chegando aqui para a nossa igreja. Vem juntar-se a nós para os grandes desafios que Deus tem para essa igreja nos próximos anos. Eu estou muito seguro de que cada um de vocês faz parte dessa vitória que Deus já tem preparado para o seu povo nesse lugar. Deus abençoe muito a você. Vamos fazer a leitura de um texto da Bíblia nas páginas do Velho Testamento, o livro do profeta Isaías. Quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no capítulo de número 49. Isaías, capítulo 49. Começa a leitura no versículo 13, avanço até o versículo 23. Eu quero fazer como o Vitinho nos conduziu ainda há pouco, fazendo uma leitura alternada. Só que nós vamos fazer essa leitura alternando as vozes masculinas e vozes femininas, tá bem? Vamos fazer assim. As mulheres de Deus estão aqui hoje com muita força. E nós, os homens, não vamos passar vergonha, né, gente? Vamos não, vamos ler com força também. Isaías 49, do verso 13 até o 23. Os homens leem comigo os versos ímpares e as mulheres, então, as irmãs lerão os versos pares. Podemos começar? Vamos ler? Então, os homens começam comigo. Cantem, ó céus, e alegre-se, ó terra. Montes gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e arrasaram. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Então você pensará assim: quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças, e rainhas serão as suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão o pó dos pés de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim nunca ficam desiludidos. Até aqui, glória a Deus.
Então, queridos, lá no versículo 16, eu quero fazer um destaque na última frase desse verso, entrando um pouco no verso 17. Palavras do Senhor, eu nunca esqueço as suas muralhas. Verso 16, eu nunca esqueço as suas muralhas. Aqueles que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e arrasaram. Queridos, as muralhas mais famosas do mundo estão na China. São 7.000 quilômetros de extensão. Esses muros que são vistos hoje por toda a terra e admirados e visitados por tantas pessoas, começaram a ser construídos em 220 antes de Cristo, e a sua construção foi terminada no século XV depois de Cristo, depois da vinda de Jesus. Em 2007, essas muralhas foram consideradas uma das 7 novas maravilhas do mundo. E por essa razão, esta gigantesca obra foi considerada patrimônio mundial pela Unesco, como é exatamente nesse momento. Os muros, ou essas muralhas da China, foram construídas para proteger o povo daquela nação dos inimigos que ameaçavam vindo do norte. A Bíblia fala sobre a destruição dos muros de Jericó. Muitos de vocês aqui conhecem essa história. Nós temos a informação, quando o povo de Deus chega na terra de Canaã, na terra prometida, ao atravessar o Jordão e começar o período da conquista, Jericó é a primeira cidade a ser conquistada. Jericó, na verdade, tinha 2 muros, um interno, um externo. Um dos muros tinha 2 metros de espessura e o outro tinha 4 metros de espessura. Em outras palavras, se fosse hoje, você poderia fazer daquela muralha uma estrada, poderia dirigir o seu carro sobre aquele muro. E ele tinha 10 metros de altura. Essas foram as muralhas que caíram diante do poder e da graça de Deus, para que Jericó fosse a primeira cidade a ser conquistada pelo povo do Senhor. Todos nós sabemos, queridos, que as cidades antigas, todas elas eram protegidas por muralhas. E o objetivo dessas muralhas, proteger contra a invasão dos inimigos externos. Essas muralhas, na verdade, funcionavam também como uma espécie de bunker. Ou seja, as pessoas que estavam dentro da cidade, elas tinham uma posição estratégica para atingir os inimigos quando eles estavam se aproximando. Além disso, como a gente vê nas fotografias, essas muralhas tinham as suas torres de vigia, onde havia um revezamento permanente de sentinelas, e eles ficavam naquele posto olhando toda a região, especialmente as estradas, observando se algum inimigo estava se aproximando, para que, sendo assim, a cidade seria avisada e se prepararia para enfrentar o inimigo que estava se aproximando. Jerusalém, a capital da nação de Israel, tinha também as suas muralhas. No ano 587 antes de Cristo, o rei da Babilônia cercou as muralhas de Jerusalém. E ele conseguiu penetrar na cidade. E ele, ao entrar, arrasou
tudo que havia ali. Levou o povo cativo para o estrangeiro. E assim, aquela nação, aquelas pessoas elas estiveram distantes por longos anos da sua terra, da sua cidade. O contexto de Isaías 49, que a gente leu ainda há pouco, você tem a sua Bíblia, você percebe isso. Aqui nós encontramos uma palavra de esperança, falando sobre Jerusalém. Lembra-se que havia caído, seus muros derrubados. Uma palavra de promessa, Deus dizendo: eu reconstruirei os seus muros, eu reconstruirei a cidade, eu reconstruirei a nação. E Deus cumpriu isso 142 anos depois. Quando ele chamou Neemias, que estava na Pérsia, muito bem posicionado, numa situação muito cômoda. E Deus levou Neemias para aquele lugar, e ali Neemias mobilizou as pessoas que estavam participando daquele momento, e as muralhas, que aqui em Isaías 49, haviam sido derrubadas, jogadas no chão, elas são reconstruídas em 52 dias, numa obra extraordinária, reconhecida hoje ainda em todo o mundo como um feito fantástico. Deus é fiel. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Aquilo que nós lemos na promessa aqui de Isaías. Essa palavra de esperança que Deus dá ao povo, tantos anos depois, ela se cumpre, ela se torna realidade na vida daquela nação. O texto de Isaías 49 não trata especificamente sobre família. Você leu o texto com a gente e você percebeu isso. Mas esse texto nos permite fazer uma aplicação, especialmente quando nós olhamos para a realidade da família hoje. Precisamos ser lembrados que a família é a instituição mais antiga da história, a primeira das instituições. E a família foi constituída para abençoar as gerações, uma após a outra, até a volta do Senhor Jesus. Mas todos nós também sabemos que a família vive hoje um processo de destruição jamais visto em toda a história. Isso não é retórica, essa é a realidade, que nós podemos ver com os nossos olhos, que nós podemos perceber. Os muros que protegem a família estão sendo destruídos, e os inimigos vão chegando cada vez mais perto para fazer a sua destruição. A família perdeu o rumo. Hoje, num percentual muito alto, a família está desprotegida, está sem muros. Ela se tornou ou vai se tornando vulnerável aos ataques do inimigo. Mas nesta manhã eu vim aqui para dizer para você que exatamente como Deus fez com o povo de Jerusalém, é o que Deus quer fazer com as famílias nesse tempo em que nós vivemos. Deus quer que os muros que protegem a família sejam novamente levantados, que eles sejam erguidos, para que essa vulnerabilidade da família seja resolvida, para que a família possa novamente se sentir segura. Essa palavra do Senhor traz esperança para as famílias, traz esperança para você, traz esperança para todos nós, porque Deus quer, porque Deus promete, e porque Deus investe na restauração da família, na reconstrução dos seus muros. Mas eu preciso dizer uma coisa também a você. Para que essa reconstrução aconteça, nós precisamos sair da inércia
que caracteriza tantas pessoas dentro das famílias hoje. É preciso agir, é preciso tomar uma atitude, é preciso agir de maneira proativa, ou seja, percebendo que há brechas, percebendo que há fissuras nessas muralhas e que nós precisamos cuidar da sua restauração. Nós precisamos cuidar da sua reconstrução. Isso é tarefa nossa, isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua. Se nós não fizermos nada, se nos mantivermos na indiferença, se não nos preocuparmos e colocarmos as mãos para fazer o que tem que ser feito, ninguém vai segurar essa descida morro abaixo em que a família se encontra, ou em que ela está hoje em dia. Mas quando eu falo sobre sair da inércia, agir, tomar uma atitude, o que isso realmente quer dizer? Muitas coisas. Mas eu selecionei 4 dessas atitudes. 4 atitudes que você precisa tomar em relação à sua família. A primeira delas, é necessário retomar o projeto de Deus para a família. É preciso retomar o projeto de Deus para a família. Vocês conhecem a passagem de Gênesis 2:18, quando Deus, ao fazer o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Ele disse, então eu vou criar alguém que esteja ao seu lado. E logo a seguir, naquela maneira de Deus criar, então, a mulher, o texto vai dizer, no versículo 24, Gênesis 2, por essa razão, deixa o homem seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa, e essa é a caracterização da família, você compreende bem isso? Quando Deus faz assim, conforme Gênesis capítulo 2, ao criar a família, o lar, Deus faz isso com objetivos muito definidos, com objetivos claros. O problema, sabe o que é? É que esses objetivos, ou esse projeto de família, que está no coração de Deus, tem sido ignorado. Tem sido colocado de lado. Tem sido abandonado tantas vezes. E você sabe, querido, que em qualquer construção, seja uma casa baixa, seja um prédio de muitos andares, um arranha-céu, existe um projeto. E aquele projeto precisa ser observado. Se aquele projeto não for observado, há um risco enorme daquela construção um dia desabar. Isso tem acontecido eventualmente. Não se observa, não se segue as especificações dos materiais. Não se leva em consideração princípios que são fundamentais numa construção. E então, isso acaba resultando em queda. Acaba resultando em prejuízos e, normalmente, prejuízos irrecuperáveis. Deus, que criou a família, Ele tem um projeto. E hoje nós estamos lidando com a família, cada um de nós. Nós estamos construindo a nossa família. E isso acontece desde a idade menor. Há todo um processo visando a construção de uma família. E depois que a família está estabelecida, é necessário que haja esse monitoramento, esse acompanhamento. Na verdade, a construção da família não termina nunca, enquanto nós estamos vivos, porque é assim que acontece com a gente, nós nunca chegamos ao ponto exato da perfeição. Então, nós precisamos retomar o projeto de Deus. E qual é esse projeto? Quando Deus pensou na família, Deus criou a família, o que é que estava no coração de Deus, conforme a nossa percepção geral das Escrituras? Deus fez a família para ser um centro de formação para a vida. Você está vendo isso ali. Texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4, há uma orientação muito clara de Deus, através de Moisés, para o povo de Israel, dizendo o seguinte: amem o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Aí diz mais:
guardem as leis de Deus no seu coração. Não deixe de ensinar aos filhos. Repitam isso em casa, fora de casa, quando forem deitar, quando forem se levantar, e de preferência coloquem essas diretrizes em lugares onde elas possam ser bem visíveis, para que elas, as diretrizes de Deus para a família, não sejam esquecidas. Queridos, a família é o primeiro mundo que uma criança conhece. A noção de mundo que uma criança vai desenvolvendo começa dentro da família. A sua visão macro, ou seja, do conjunto da sociedade, começa a ser formada enquanto ela está vendo o que acontece ali dentro da sua casa. A projeção que nós fazemos do mundo, da realidade, para uma criança, é aquilo que ela vê acontecendo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A família é a referência básica para as pessoas, onde os valores são formados, desenvolvidos. Por isso, a família é insubstituível na formação da sociedade, na formação de indivíduos que sejam saudáveis, que sejam equilibrados e que sejam ajustados. A família é onde isso acontece. Mas Deus pensou a família também como lugar de cura, ou seja, de restauração emocional, conforme você vê ali. Amados, vamos reconhecer uma coisa: a vida é dura para todo mundo. Ou seja, há dificuldades, há lutas, às vezes mais, às vezes menos. Às vezes num determinado contexto, às vezes em outros, mas as batalhas do dia a dia, os desafios, os leões que precisam ser enfrentados, eles fazem parte do dia a dia de todas as pessoas. Se você está enfrentando um grande problema nesse momento na sua vida, lembre-se que isso não está acontecendo só com você. Há tantas outras pessoas enfrentando dificuldades, às vezes muito maiores do que as que você está enfrentando. A vida é dura. E aí, a gente precisa reconhecer, por causa desse quadro, no dia a dia nós somos tantas vezes desapontados, ficamos frustrados, nós somos feridos, ou seja, somos machucados pelas circunstâncias. E aí entra a família. A família deveria ser o hospital, onde as pessoas encontram cura para esses machucados que recebem lá fora. A família foi criada por Deus para ser o espaço onde as pessoas são tratadas, são cuidadas, são amadas, são aceitas, são abraçadas. Mas você sabe que tantas vezes, infelizmente, a família, do jeito que está hoje, acaba ferindo mais do que curando. Acaba machucando mais do que trazendo alívio para as dores que as pessoas já estão enfrentando. Ali há ofensa, ali a pessoa acaba se tornando magoada. Há um versículo que eu gosto muito dele no livro de Provérbios, 27:8, diz assim: uma pessoa longe de casa é como um pássaro distante do seu ninho. Eu gosto da expressão ninho. Deus pensou a família como ninho, lugar de aconchego, lugar de proteção. Deus pensou a família, o plano de Deus é que a família seja um lugar de cura. Também a família é um espaço de crescimento espiritual. O lar foi feito por Deus para ser um centro de adoração. Deus mostra isso, a gente percebe isso lá no início da criação, não é? Porque depois daquela historinha que eu comecei a contar para você, que Deus disse, não é bom que o homem esteja só, e Deus fez a ajudadora, e Deus celebrou aquele casamento, e aí a gente chega no capítulo 3 de Gênesis, e a gente percebe
como Deus se fazia presente. Então, aquela família, aquela primeira família, ela vivia em adoração a Deus. O seu habitat, a sua maneira natural era de adoração a Deus. Por isso, a gente percebe que eles eram felizes, porque Deus os criou para isso. Então, queridos, quando uma família deixa de ser um centro de adoração a Deus, um lugar de devoção, aí nós temos problemas. A gente leu ainda há pouco em Josué 24:15, o Josué que substituiu Moisés na liderança do povo, na entrada da terra. A frase dele é muito conhecida. Ele falou para as pessoas: olha, vocês façam o que vocês quiserem. Se vocês querem servir os ídolos dos povos aqui em volta, tá bom. Mas eu e a minha família faremos o quê? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Percebe a atitude? Percebe essa postura que ele assume, uma postura positiva? Ele não ficou bem, eu estou pensando, talvez seja melhor. Não, ele teve uma postura ativa aqui nesse texto. Problema, queridos, a gente lida com a seguinte pergunta: qual o lugar que Deus ocupa hoje na família? Falando do ponto de vista prático, não é, gente? Do ponto de vista prático. Qual é o espaço que Deus tem nas famílias hoje? Quanto tempo a família realmente passa adorando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, colocando suas dificuldades diante de Deus como família, como família. Deus está ausente hoje de muitas famílias. Famílias que às vezes têm tudo que o mundo pode oferecer, mas não tem Deus. Não tem Deus. Na prática, não tem Deus. É preciso mudar esse quadro, porque uma família sem Deus é como um navio sem capitão. Em algum momento ela ficará à deriva. Em algum momento ela vai perceber que não tem direção, que não tem um norte. E você sabe, isso é extremamente complicado. Família no projeto de Deus, ela precisa observar esses 3 fatores. Ela deve ser um centro de formação para a vida, de formação de valores. Lugar onde as pessoas são curadas, são tratadas. Lugar onde Deus é adorado e reconhecido. Em segundo lugar, se nós queremos restabelecer ou levantar de novo os muros da família, temos que restabelecer os valores que se perderam ao longo do tempo. Valores que se perderam. Às vezes a gente usa essa frase, não é? Valores de família. O Salmo 78 é um texto brilhante a respeito desse assunto. Porque a crise da família hoje, fundamentalmente, é de valores. É a ausência de princípios. E o Salmo 78 tem as seguintes palavras: aquilo que nós aprendemos dos nossos antepassados, tradição oral, ouviram, o pai passou para o filho, que passou para o filho, que passou para o filho. Aquilo que aprendemos dos nossos antepassados, não esconderemos dos nossos filhos. Falaremos aos nossos descendentes sobre aquilo que Deus tem feito, e esses contarão aos seus filhos. Agora olha só o final, lá no verso 7. E eles não esquecerão de Deus e dos seus mandamentos. Gente, aqui está, digamos assim, a estratégia. A estratégia é extremamente simples aqui, de acordo com esse texto. O pai, a mãe, a família, está vivendo os valores de Deus e está ensinando os filhos. Esses vão passar para a próxima geração e vão passar para a próxima geração. O problema é que esses valores têm se perdido. Jeremias capítulo 6, verso 16, tem aquela frase que é o slogan do Seminário Veredas. E lá diz assim: perguntem pelas veredas antigas. Perguntem pelos caminhos antigos. A ideia é, onde isso se perdeu?
Voltem para os valores que foram esquecidos. Hoje existe, muitas vezes, uma atitude de rejeição, de abandono quanto aos princípios fundamentais da vida. Para uma sociedade que seja equilibrada, saudável. Mas aí eu te pergunto, onde esses princípios estão sendo esquecidos antes de qualquer coisa? Dentro de casa. No contexto das famílias. É preciso que esses valores sejam restabelecidos. E isso acontece quando os pais estão vivendo isso e estão passando para os seus filhos. Os valores, gente, os princípios, eles são aquilo que a gente pode dizer como as colunas de uma construção. Aqui nesse prédio nosso aqui, ali a gente percebe as colunas. Elas estão salientes ali na parede. Essas colunas é que dão sustentação ao peso que está aqui em cima. Se você tirar essas colunas, aliás, nós já desejamos tanto remover essas colunas aqui, e não se chegou a um ponto de nos livrar desses obstáculos visuais que estão aqui, porque para fazer isso tem que tirar tudo e fazer tudo de novo, porque senão não tem sustentação. Valores são as colunas que sustentam uma família. E se esses valores são esquecidos, abandonados, mais cedo ou mais tarde a família vai cair, ela vai ruir, ela não vai permanecer, porque não tem princípios, porque não cultiva os valores. Que valores são esses? Eu estou citando só alguns: a honra, o respeito, a fidelidade, a honestidade, a responsabilidade de cada um, uma postura de gratidão, a fé em Deus. Por isso o escritor de Provérbios, capítulo 3, ele vai dizer na sua escrita, ele diz assim: filho meu, não esqueça os meus ensinamentos, nunca abandone a lealdade e a fidelidade. Queridos, eu penso que muitos de nós aqui precisamos de arrependimento e de confissão. Precisamos voltar para Deus e Deus, eu preciso de perdão. Porque eu mesmo, na minha casa, eu deixei valores para trás, ficaram esquecidos, ignorados, e que não podiam ter ficado abandonados. Precisavam ser preservados, precisavam ser mantidos. Porque o que acontece, você sabe, se os filhos não veem esses valores na vida dos seus pais, eles não vão considerar isso como alguma coisa importante. Se um pai não é honesto, dificilmente o filho será. Se uma mãe não tem fidelidade, é uma pessoa fiel em todas as coisas, seus filhos terão problemas com fidelidade. Nós precisamos ainda restaurar os papéis dentro da família. Essa é a terceira atitude que eu estou mencionando. Hoje existe uma confusão muito grande em relação à família, a ponto de se discutir o conceito de família. Você sabe disso, você tem acompanhado? O que é família? Família é um homem e uma mulher? Não, mas a família pode ser duas mulheres, família pode ser dois homens e tal, não sei o quê. Daqui a pouco alguém vai querer que família seja um homem e um animal de estimação? Meu Deus do céu! Não existe nada mais claro do que isso nessa palavra de Deus. Deus fez macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Se há problemas, eles precisam ser tratados, precisam ser encarados, precisam ser resolvidos, porque qualquer coisa que foge disso é distorção da palavra de Deus. Mas imagine, se hoje se discute o conceito de família, você pensa, o que tem acontecido então com os papéis dentro da família, as posições dentro da família? A confusão é muito maior. No texto de Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, avançando até 6:4,
palavra de Deus, esse é um dos textos, mostra claramente que na família existe um lugar para o marido, existe um papel para a esposa, existem papéis claramente estabelecidos para o pai, para a mãe e para os filhos. Cada um tem o seu lugar. Deus definiu claramente isso e é o que Ele espera de nós. Imagino que quase todos vocês aqui devem gostar de futebol. Aliás, obrigado, irmão Pedro. Irmão Pedro veio à igreja hoje com a camisa do Botafogo. Me senti homenageado. Não, que o Botafogo está bem agora, né? Não sabe até quando, mas... O que acontece num time de futebol, gente? Você imagina aquele goleiro maluco, doidão, cara, que quando o time está atacando e tudo, o sujeito sai de dentro do gol e vai para a posição do centroavante. E ele continua lá. Pô, se o cara fizer isso, está no sal, não é? Está frito. Existe uma certa flexibilidade, não é? Há momentos em que ele pode sair do seu gol, ele está muito observando o cenário, e ele vai, e ele às vezes pode até chutar para gol, e eventualmente até fazer o gol, mas ele volta rapidinho, correndo, voando, porque ele sabe que a posição dele, o lugar dele é debaixo daquela trave. Verdade ou mentira? A maioria sabe. Aí você imagina o que acontece na família. Você pensa a família como um time de futebol. O cara está no gol, daqui a pouco ele já está na ponta direita, na ponta esquerda, quando tinha pontas. Ou ele vai jogar de centroavante, ninguém sabe. E aí o outro grita, ô sujeito, vai para o gol. Está falando isso para o número 10, que está lá na frente. Ele diz, não, mas não sou eu que tenho que ficar no gol, é o fulano. Imagina a confusão e o desastre. É isso que está acontecendo no meio de muitas famílias. Homens que estão deixando a sua posição dentro de casa, como líder da família, como aquele que Deus colocou como sacerdote na sua casa, a sua posição é inegociável. Mulheres que estão abandonando a direção que Deus dá para a posição da esposa, no contexto da família. Filhos que estão mandando em casa, menininho de 8 anos que está determinando o que se faz ou não dentro daquela casa. É uma bagunça generalizada. Não é possível a família sobreviver desse jeito. Porque não é assim que Deus fez. Não é assim que Deus criou. O divórcio, esse advento que todos nós entendemos tão doloroso, e que tem alcançado tantos casais, e aí os filhos, muitas vezes, eles são criados com apenas um dos pais. Com apenas um. Então, essa é uma situação muito complexa, porque falta um pedaço. Porque falta um pedaço. Padrasto não é pai. Madrasta não é mãe. E é evidente que isso vai trazer influência. É evidente que isso vai trazer transtornos na vida de muitas pessoas. Porque a família está incompleta. Porque há uma parte, mas já não há uma outra parte naquela família. Por isso a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Nós reconhecemos que tantas vezes situações assim tão dolorosas acontecem, como Jesus disse, pela dureza de coração de algumas pessoas. Pela dureza de coração. E com isso, todos nós estamos muito conscientes de que muito sofrimento se estabelece na vida de pessoas íntegras, fiéis, mas que acabam vendo o seu casamento ser diluído, ser desfeito. Queridos, sabe o que eu quero dizer mesmo? Nós precisamos reaprender a ser maridos, reaprender a ser esposos, reaprender a ser pais, reaprender a ser filhos. Nós precisamos viver esse processo de aprender de novo, porque
Quando os papéis não são claros dentro de casa, isso gera insegurança. Isso gera uma crise enorme com a questão de autoridade. E isso gera, tantas vezes, problemas para o futuro casamento dos filhos que crescem dentro de uma casa onde há uma confusão de papéis. Ninguém sabe qual é o seu lugar, qual é a sua função. Bem, eu estou terminando. A reconstrução dos muros da família quer dizer que a gente tem que recuperar a qualidade do relacionamento. Hoje, o estilo de vida que caracteriza especialmente as grandes cidades, ele afasta as pessoas. Ele cria uma distância entre as pessoas. O relacionamento vai se tornando cada vez mais superficial. Pela pressão da falta de tempo, de tantas coisas, tantas preocupações. O relacionamento vai se tornando virtual. Eu não sei, você já deve ter visto aquela cena, e me perdoe se isso acontece com você também. O marido está na sala, a esposa está no quarto, e eles se falam pelo WhatsApp. É longe pra caramba, né, gente? Puxa vida. Andar quilômetros para chegar. Só que normalmente, o WhatsApp ou qualquer outra coisa, não dá para você olhar nos olhos. Não. Não dá para você sentir a compleição do rosto, da face. Não dá para interromper aquela pessoa no meio da frase e dizer, querida, você está bem? Eu acho que você não está legal. E eu quero estar do seu lado, seja o que for. E saibam vocês que essa questão da comunicação virtual, ela vai crescer mais ainda. E quantos problemas isso está trazendo para a família? A falta de conversa. Conversar. Sabe? Conversar. Ah, vamos conversar sobre o quê? Vamos conversar. Vamos falar sobre a gente. Como é que a gente está se sentindo? A dificuldade que existe hoje, a dificuldade que tantas vezes se faz presente de escutar a outra pessoa, gente. Queridos, há filhos que estão sedentos de pais que ouçam seus filhos. Pais que escutem, que emprestem ouvido e digam, filho, sou teu pai, estou aqui. Fala sobre as suas questões, se você quiser. Quando nós ouvimos as pessoas, nós conhecemos melhor as pessoas. Quando nós ouvimos o coração das pessoas, nós podemos ser mais práticos na nossa expressão de amor e de interesse. Sabe, isso acaba gerando uma situação de pais que às vezes, porque têm recursos, eles enchem os filhos de mimos, de presentes. Mas não é isso que o filho está precisando. Está precisando de pai. Está precisando de mãe. Alguém que possa escutar. Alguém que possa ouvir, muitas vezes, as dores, as decepções. Essa filosofia de cada um por si, ela vai crescendo muito nos nossos dias. Há um processo de deterioração nos relacionamentos. Você sabe disso. Em todos os lugares. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 18, ele dá algumas dicas sobre como deve ser o relacionamento dentro da família. A atitude da esposa, do marido, dos pais e dos filhos. O relacionamento que Deus deseja para a família, Ele faz da família um ambiente onde existe perdão, aceitação, amor incondicional, transparência, apoio mútuo. Qual é a qualidade do relacionamento que tem hoje na sua família? O que você acha? Fale para você mesmo. O relacionamento entre a sua família hoje é um relacionamento que tem qualidade? Pode colocar, Tássia, o último. Então, quero que você leia comigo essas 4 dicas sobre a reconstrução dos muros de proteção da família. Retome o projeto de Deus para a sua família. Restabeleça na sua família os valores que se perderam.
Restaure os papéis dentro da sua família. Eu falei para vocês que Isaías 49 é um texto de promessa. Deus promete reconstruir os muros de Jerusalém. Mas se você andar 142 anos na história, você vai observar como foi que Neemias fez isso. Neemias recebeu tudo que Deus decidiu oferecer, todas as condições. Mas sabe o que Neemias fez? Neemias disse para o povo: levantem e vamos trabalhar. Levantem e vamos construir. Distribuiu as tarefas pelas famílias, pelos clãs. Todo mundo trabalhando, todo mundo envolvido. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Continue orando pela sua família, mas trabalhe. Tenha atitude, tenha ação, senão a gente vai continuar falando sobre isso por mais 30, 40, 50 anos, e as coisas vão continuar piorando, se nós não tomarmos uma postura. Mas é tão bom, é fantástico a gente saber que Deus é fiel, que Deus guiou o seu povo naquela reconstrução. E daqui a pouco eles puderam fazer uma grande celebração, porque os muros estavam levantados. Agora os inimigos ficavam do lado de fora. E eles podiam não apenas ser vistos, como também ser destruídos. É isso que Deus quer fazer quanto aos muros de proteção da sua família. Você precisa fechar as brechas, porque pode ser que o muro inteiro não caiu. Louvado seja Deus! Mas há buracos, há brechas que você precisa tapar. Se elas têm a ver com a sua vida, se elas têm a ver com a sua atitude, você precisa fechar essa brecha no muro. Mas agora, por favor, ouça o que eu vou dizer para você aqui. Há uma palavra impressionante no primeiro capítulo do livro de Jó, no versículo 3. E lá diz que os filhos de Jó eram muito festeiros. Mas diz que Jó se levantava de madrugada, quando os filhos estavam, eu não sei se eu seria injusto em dizer, na boate, não sei lá onde, mas eles estavam se banqueteando, é o que diz. E o Jó falava assim: porventura meus filhos podem estar pecando. E o Jó se dobrava diante de Deus. Ele se debruçava no chão e ele intercedia pelos seus filhos. Sabe o que isso significa? Que pode ser que haja pessoa na sua casa que estão derrubando o muro, que estão dando brecha, e você precisa ocupar esse lugar. Você precisa se colocar na brecha, porque é assim que acontecia. Se havia um lugar onde o muro estava se tornando vulnerável, a administração da cidade colocava soldados ali, pessoas ali, porque aquele era um ponto frágil para a segurança de toda a população, precisava ser vigiado. Então, isso é responsabilidade nossa. Se alguém na sua família que representa uma brecha no muro, você tem que se colocar lá. Ou seja, você é responsável por dar o suporte para cobrir aquela brecha. E como é que você faz isso? Você faz isso em oração. Faz isso em vida dedicada a Deus. Em clamor a Deus. Em súplica a Deus. E também com as suas atitudes, é claro. Nós vamos terminar já, mas eu queria muito cantar uma melodia. Eu acho que essa melodia é tão conhecida. Eu acho que ela fala sobre uma necessidade que é muito percebida hoje. Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Jesus fez foi transformar a vida de Zaqueu. Antes de Jesus entrar na casa, ele entrou na vida de Zaqueu. E muitas vezes o problema é exatamente esse. Exatamente esse. Nós queremos Jesus na família. Nós queremos Jesus na família, mas não queremos Jesus na nossa vida. Queremos governar a nossa vida, fazer o que nós bem entendemos. Para que Jesus esteja na sua casa, na sua família, Ele precisa estar na sua vida. Precisa estar no seu coração.
ele precisa ocupar o lugar que é dele, que pertence a ele. Vamos ficar em pé, vamos cantar, e aí nós vamos orar então. Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Queridos, eu entendo que nós temos dois tipos de pessoas aqui nesse salão hoje. Nós temos algumas pessoas que estão nesse auditório, que quando ouvem essa mensagem, elas estão dizendo graças a Deus, que os muros da minha família estão levantados. Graças a Deus, graças a Deus, os muros estão em ordem, estão em dia. E eu penso que muitos de vocês podem nesse momento louvar a Deus pela sua família, pela bênção que tem sido a sua família, porque a sua família está protegida, porque os muros estão em pé. Mas eu imagino que haja outras pessoas que, sendo muito sinceras, estão dizendo: pastor, nos muros que protegem a minha família, há brechas. Eu reconheço isso, há brechas. Talvez alguém até dizendo: pastor, a minha família hoje está sem muro, os muros caíram todos. Não sei, mas você sabe. Você sabe. Então eu quero desafiar você agora. Se você reconhece que há brechas na sua família, às vezes apenas um trincado, mas que você já está de olho dizendo: olha, podemos ter problemas aqui. Ou se há uma rachadura enorme, seja como for, mas você quer que nesta manhã os muros de proteção da sua família sejam restaurados, sejam levantados de novo, sejam reconstruídos. Então quero que você venha aqui na frente agora. Você pode ficar aqui na frente dessas cadeiras. Nós vamos cantar mais uma parte. E deixe o seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Pode deixar o seu lugar e vir. Pode ficar aqui na frente, desse lado. Se precisar, vamos aos corredores aqui na frente também. Subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Podem chegar aqui, ó. Podem chegar aqui. Vamos ocupar esse espaço aqui. Podem vir. Podem vir. Vamos subindo aqui, ó. Vamos chegar para cá. Pode vir. Demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida,
vamos orar ao Senhor. Agora eu tenho mais uma palavra para dizer a você que está aqui na frente, ou mesmo que não veio. Alguma pessoa está aqui nesta manhã, e além da questão de família, mas está assumindo uma posição diante de Jesus. Está dizendo: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Na minha vida, eu creio que o Senhor é a resposta de Deus para mim. Eu me arrependo dos meus pecados e eu recebo Jesus no meu coração como meu Salvador. Eu faço isso nesta manhã. Se isso está acontecendo com você, eu quero que você se mova de onde você está e venha aqui bem pertinho de mim. Alguma pessoa, pode vir, pode vir. Jesus quer entrar primeiro na sua vida. E você precisa ter segurança disso. E você precisa ter certeza disso. Se há alguém que precisa, nesta manhã, dizer: eu recebo Jesus na minha vida, vem aqui à frente, fica aqui pertinho de mim, eu quero orar por você. Alguém? Pode vir. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que a gente leu hoje de manhã. Essa palavra, Deus, ela foi escrita há tanto tempo, mas as Tuas promessas não mudam. O interesse do Senhor pela restauração da família continua sendo o mesmo. Assim como era o interesse do Senhor pela restauração do povo daquela cidade de Jerusalém. Oh Deus, o Senhor criou a família. O Senhor estabeleceu o lar. E o Senhor criou essa instituição para que ela seja bênção no mundo ao longo da história. Para que este seja o berço de nascimento e de formação de homens e mulheres valorosos, que farão diferença na sociedade. E Deus, como nós precisamos disso, há tanta corrupção, há tanta violência, há tanta mentira, há tanta desonestidade, há tantos conflitos, Deus. Oh Deus, a família tem falhado tantas vezes. Por isso nós viemos aqui nesta manhã para confessar ao Senhor aquilo que diz respeito a cada um de nós. Nós pedimos o Teu perdão, Senhor, para a nossa omissão. Nós pedimos, ó Deus, que pelo sangue poderoso de Jesus, o Senhor nos perdoe, Deus. Apaga a nossa transgressão. Perdoa a nossa omissão. Perdoa a nossa falta de perceber, ó Deus, que o inimigo está chegando e que há brechas que precisam ser fechadas. Ó Deus, eu quero orar em favor dessas pessoas que estão aqui à frente agora. Ó Deus, em nome de Jesus, responde a oração que cada uma dessas pessoas está fazendo. Tu sabes a realidade, a situação de cada uma das famílias aqui representadas. E nós te pedimos, ó Deus, que o Teu desejo, o Teu propósito, o Teu projeto se estabeleça na vida dessas pessoas e na vida dessas famílias. Ó Deus, capacita cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa, os pais, os filhos, para que eles sejam instrumentos do Senhor, para levantar os muros de novo, os muros que caíram, para tapar as brechas que se abriram, para que o inimigo seja derrotado em nome de Jesus. Ele não tem poder sobre as famílias que pertencem ao Senhor. Então, ó Deus, no nome precioso de Jesus Cristo, nós desfazemos toda obra maligna, todo intento de Satanás para destruir as famílias dessa igreja. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga fortalecimento. Pedimos que o Senhor traga honra para o Teu nome, através de cada uma dessas famílias. Ó Deus, traz cura, traz restauração, traz esperança, traz segurança. Mas sobretudo, Deus, eu te peço, traga atitude. Nós não queremos ser agentes passivos, mas nós queremos ser ativos nas Tuas mãos, para que o muro de proteção das nossas famílias não seja derrubado, para que ele permaneça em pé, para a glória do Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus no céu e na terra, o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Então, Deus, honra o Teu nome através dessas famílias. Bendito seja o nome do Senhor,
nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Tenha uma tarde abençoada. Vão na graça, na paz, na bênção do Senhor.